Olá pessoas, eu sou Valéria Cavalari, psicóloga, psicoterapeuta e facilitadora de cura reconectiva e reconexão. E este é o programa Curas Quânticas Divinas, que hoje recebe José Roberto Magalhães para falar de apometria quântica. José Roberto é engenheiro e também é um montão de coisas ligadas à energia. Ele é radiestesista, ele é ativista quântico. Tudo bem, Roberto? Tudo Seja bem. bem-vindo ao meu programa. É uma alegria imensa estar com você aqui, Valéria, e agradeço a oportunidade de estar levando esse trabalho aqui, essa informação desse trabalho com vocês. Muito bacana. Então você é terapeuta vibracional. E agora você veio com uma novidade, que é a apometria quântica. O que é a apometria quântica? Então, eu costumo dizer, Valéria, que antes de a gente falar propriamente da apometria quântica, é imprescindível que a gente faça uma citação e uma reverência ao Dr. José Lacerda. O Dr. Lacerda ele foi um médico, um grande médico e um cientista, ele era gaúcho, né? E com a ajuda dos seus companheiros, dos seus amigos, tanto no plano físico como no plano astral, né, eles foram os primeiros que deram os primeiros passos nisso que a gente pode chamar hoje de medicina espiritual ou medicina vibracional. Né? Então acho que é importante fazer essa referência. Né, sim, dar o mérito a quem merece. Exatamente. Né? Então, contando um pouco da história da apometria, de como ela surgiu, né, no ano de 1965, em Porto Alegre... 65 não é tão longe, né? Se você pegar, não é tão longe, né? Então, houve um congresso no hospital espírita de Porto Alegre, onde estava a presença do Dr. Lacerda e uma série de médicos que atuavam nessa causa, né? E lá apareceu um senhor, um terapeuta, chamado Luiz Rodrigues, que era um porto-riquenho, mas vivia no Rio de Janeiro, e ele apareceu com uma técnica lá. Então ele dizia que essa técnica promovia o desdobramento dos corpos sutil da pessoa, e que esses corpos eram encaminhados para o plano astral, e lá havia um diagnóstico e o tratamento desses corpos pelas equipes do plano astral. Só para as pessoas que estão nos assistindo entender, o que são corpos sutis? A gente entende que nem todo mundo tem essa familiaridade dessa linguagem de corpos sutis, né? Então, na verdade, Valéria, a gente tem, além do corpo físico, né, a gente é composto de uma série de outros corpos, né, que compõem essa estrutura multidimensional que nós somos, né? Então, a gente tem um corpo astral, temos um corpo mental, que é onde permeia os nossos pensamentos, temos um corpo emocional, né? E temos corpos superiores, né, alguns corpos superiores, isso para dar um panorama geral, né? E além disso, a gente também tem um campo eletromagnético que nos rodeia, né? E, inclusive, esse campo ele pode ser até detectado facilmente através da radiestesia ou de uma foto Kirlian, né? A foto Kirlian é aquela da folha. Sim. Que aparece, é tipo uma aura, a aura da pessoa. Exatamente, capta essa energia ali. Né? Então, só voltando um pouco para o raciocínio da origem da apometria, como eu havia dito, esse terapeuta, né, esse porto-riquenho que deu esse nome, que apresentou essa técnica no seminário, no congresso, a princípio ele não sabia muito bem como ocorriam esses desdobramentos, né? E ele até deu inicialmente o nome para a técnica de hipnometria. Hipnometria, né? Aí o Dr. Lacerda, que estava no congresso, né, se interessou pela técnica, se encantou e começou a pesquisar a respeito, a começar a vivenciar essa prática. E de fato ele constatou que havia esse desdobramento dos corpos sutis, né? E isso se dava, na verdade, através da formação de campos eletromagnéticos em torno do paciente, fortes ali, que se dava através dos pulsos magnéticos. Então, dando essa contagem de pulsos, os corpos eram desdobrados e eram encaminhados para o plano astral. Né? Então,
E é essa conclusão que o Dr. Lacerda acabou chegando. Então, do ponto de vista de conceito do que é apometria, né, clássica, né, é justamente isso, é uma técnica que permite essa desassociação, esse desdobramento dos corpos sutis, levando eles ao plano astral para as equipes fazendo os tratamentos. Né? Tá, isso na apometria clássica. Então, os corpos são desdobrados para algum lugar onde eles serão tratados de acordo com a necessidade daquele corpo. Então, desdobra os corpos, então desdobra o mental, o emocional, o espiritual, enfim. Tá, e na apometria quântica, você está falando de o que é a apometria de uma maneira geral? De como ela surgiu a apometria. De como ela surgiu. E o que é então a apometria quântica? A gente podia colocar como as diferenças entre as apometrias, né, no caso, né? Eu costumo dizer que esse processo de apometria ele pode ser realizado em qualquer meio, né? Então, seja no meio espírita ou na prática de consultório individual com terapeuta, perfeito, ela pode ser aplicada, ou numa Umbanda. Então, assim, claro, desde que se tenha alguns cuidados, né, que se siga alguns procedimentos, né, e que a pessoa saiba o que está fazendo. Ali. Quais são os procedimentos da apometria quântica? Então, a gente precisa ter a ancoragem, precisa uma série de precauções, de preparo do ambiente, enfim, para se iniciar esse trabalho, né? Tá. Mas é interessante que a gente percebe que o desenvolvimento da apometria, ela se deu essencialmente vinculada ao espiritismo. Né? Então, aonde tem uma formatação, tem uma forma de trabalhar, até posturas, tem até uma crenças, uma doutrina, né? Então, respondendo a tua pergunta, talvez a questão de diferenciação entre a apometria quântica e a tradicional é que na apometria quântica a gente não tem esse viés religioso. Então ela não está vinculada a nenhuma religião, a nenhum dogma. Né? Isso traz para o trabalho, torna o trabalho mais livre, mais aberto e mais universalista. Né? Mas não que a gente, volto a ressaltar a importância de quem trouxe esse trabalho até os dias atuais, né, reverenciando isso, porque eles tiveram um papel importante nesse desenvolvimento e tem um papel fundamental dentro da espiritualidade. Né? Então a gente reverencia todo esse trabalho. Claro. Então é como se a apometria quântica fosse um mix de conhecimentos. Entendi. Né? Então a gente pega alguns elementos da apometria tradicional, né? Mas a gente vai um pouco além. Acho que pensando no que você está falando, eu acho que a apometria tradicional que foi desenvolvida no espiritismo, né? A quântica, ela traz a explicação científica daquilo que era feito com cunho espiritual, passa a ser feito com cunho mais científico. Sim. Então. E além disso, como eu disse, a gente vai um pouco além, porque a gente acaba reconhecendo que o universo ele é composto de N dimensões e N universos. Então, dentro do conceito quântico também, dentro do conceito tempo, espaço, do contínuo, a gente acaba atuando dentro da linha do tempo da pessoa. Então, assim, a gente trabalha presente, passado e futuro. Então, assim, presente, passado, futuro, dentro da concepção desta vida da pessoa ou do ser dela? Do ser dela. Da porque alma como a gente está tratando em multiníveis, em outras realidades, então, na verdade, esse conceito de tempo é dessa dimensão aqui. Né? Então, só da nossa dimensão. Só da nossa dimensão. Então, o que nós temos é um contínuo, né? Uma onda contínua, presente, passado e futuro. Então, esse o enfoque da apometria quântica, justamente o que você falou, cientificamente isso já é provado. Né? Então a gente entra nessa linha temporal e trabalha em toda a linha do tempo. Diferente talvez da apometria clássica, que pelo espiritismo para num certo nível, né? Num plano astral e ali fica. Numa certa dimensão ali. Numa certa dimensão. A gente
traz não esse conceito, consegue... exato, a gente traz esse conceito de ir a mais, em outras realidades, em outras dimensões. Muito bacana isso, né? Que benefício a pessoa pode esperar de uma apometria quântica? Então, a apometria quântica ela é uma ferramenta de harmonização e equilíbrio, né, dos corpos sutis. E, além disso, também atua nas malhas, né, na malha eletromagnética da pessoa, trazendo também esse equilíbrio, né? E aí eu costumo dizer que, também fazendo uma analogia, a gente ao longo da existência, não só dessa, mas de outras, a gente traz uma série de mochilas nas costas, né, carregadas, né, de peso, né? Que a gente não tem consciência, exatamente, né? O que são essas mochilas? Né? Repleta de lixo, né? de medos, de traumas, de vícios, de fobias. Né? Algumas dessas mochilas são conscientes, né? A gente tem a consciência. Outras são memórias de um campo quântico, da ancestralidade, mochilas que não são nem suas. Né? Então você carrega isso. Né? Então, quando a pessoa passa por uma apometria quântica, ela tem a oportunidade de começar a esvaziar essas mochilas, de tirar esse peso. Porque chega uma hora que ela paralisa, né? Então, literalmente, fazendo a analogia, ela fica parada de tanto peso que ela não consegue se movimentar. Só um parênteses, nesse princípio que você está falando, então muitas vezes uma pessoa pode estar trazendo uma doença que, na verdade, ela está carregando aí nessa mochila de outros lugares ou de outros, ou até de pessoas da própria família dela, ela está carregando algo que não é dela. Sim. E ela acaba adoecendo. E se ela fizer uma apometria quântica, pode haver uma cura dessa doença? Pode acontecer, pode ir aliviando. Então, como é que funciona na prática? De repente ela tem uma dificuldade nessa existência, vamos colocar um medo ou uma doença. Né? Então, ela passando por essa apometria, a gente vai na linha do tempo dela, a linha que eu comentei, e vai trazer todos os registros relacionados àquele problema, porque ela vem trazendo lá de trás. Então, se é um medo, alguma fobia, a gente vai varrer essa linha do tempo, trazer todos esses registros de memórias negativos e começar a apagar esses registros. Da mesma forma, a gente também pode fazer o contrário, pode potencializar alguma coisa positiva. Opa, isso é bom, hein? Isso é bom. Então, de repente, ela tem uma característica que ela queira ter, a gente vai na linha do tempo também, traz e pede para trazer alguma característica que ela pode ajudar vivenciou, a pessoa e o mundo, né? Exatamente, que ela vivenciou e traz para o presente e potencializa isso através do processo. Com relação a vícios, você acha que a apometria quântica pode ser eficaz, assim, com uma pessoa que tem vício com álcool, sei lá, qualquer outra substância tóxica? Pode também, a gente tem alguns aspectos nesse sentido, porque esse vício pode ser dela, aqui, dessa existência, ou pode não ser também, e pode ser provocado por um obsessor, por exemplo. Isso. Né? Aliás, todo vício acaba atraindo, né? Acaba atraindo. Porque, então, complementando quais os benefícios, né, além dos que eu relatei, a gente trabalha nessa questão da desobsessão também. Mas a gente tem notado que muitas das vezes a pessoa não é obsediada por um espírito externo. Ela mesma é o próprio obsessor. Ela se auto-obsedia. Ela se auto-obsedia. Existe isso, né? Existe. Tal é a baixa energética, a baixa vibração dela. E é o que você falou, quanto mais baixo, e aí por consequência você acaba, de alguma forma, vai atrair algum ser que está na mesma frequência. Na mesma frequência, na mesma ressonância, e vai colar em você também. Né? Então a apometria também trata nesse sentido. Né? E um outro aspecto também que ela pode ajudar, Valéria, ela pode potencializar também outras terapias. Ah, isso é bacana, hein? Por exemplo, como eu sou constelador familiar também, a gente tem observado isso. Porque às vezes a gente vai fazer a pessoa vai abrir um campo de uma constelação e a pessoa está tão impregnada, está tão craquelada, cheia das mochilas, cheia de lixo, que ela está soterrada ali e o campo nem se abre. O campo morfogenético nem se abre, a constelação nem acontece. Então ela passar previamente por uma apometria,
Dá uma limpada. Dá uma limpada, dá uma equilibrada. organizada, uma equilibrada. Quando ela for para uma constelação e o campo se abrir, e ela vai estar numa outra vibração, né, elevada a vibração dela, ela vai ter até uma outra consciência e vai olhar de outra forma aquela constelação. Vai permitir que um outro campo se abra, né? Exatamente. Para ela poder enxergar. Exatamente. E um outro benefício também, como eu citei do campo eletromagnético, né, esse campo eletromagnético ele está diretamente ligado ao sistema imunológico da pessoa. Né? Então, se a pessoa está equilibrada, com esse campo equilibrado, ela fica forte, e a doença não aparece. Não tem como a doença aparece. chegar até ela. Né? Sim. E pode até ser a gente pensar em usar de forma preventiva. De repente, a pessoa tem um procedimento cirúrgico que vai acontecer, ela se fortalecer antes. Fortalecer esse Isso campo. é muito bacana. Fortalecer esse campo eletromagnético, que vai fortalecer a imunidade dela, e ela vai passar com mais tranquilidade por esse procedimento. Né? Nossa, quanta coisa boa, né? Então, em suma, assim, é uma ferramenta de harmonização mesmo, né? Mas é claro também, né, Valéria, não é milagre. Sim. Não é fórmula mágica. Porque nada pode tirar o livre-arbítrio Exatamente. do ser, né? Se o ser humano é dotado desse livre-arbítrio, tem um propósito. Exatamente. Então ele tem que fazer a parte dele. Então não adianta ela passar por esse procedimento ou qualquer outro procedimento vibracional, que ela pode resolver ali na hora, mas se ela não mudar a postura dela, ela vai continuar se auto-sabotando. Entrar no vitimismo, por exemplo, em algum momento a frequência dela vai cair, volta tudo. Vai voltar toda a negatividade para a vida dela. E não é misticismo isso, não tem nada a ver com religião, com uma sorte, com o diabo, não tem nada a ver com nada. É física quântica pura, porque o que a gente emana através de uma onda, colocando o nosso pensamento e principalmente o nosso sentimento, a nossa intenção, o que você está emanando, é o que você vai receber de volta. A contabilidade é simples, é essa, foi e voltou. Mandou tristeza, não tem como você receber alegria. Né? Mandou escassez, não vai receber prosperidade. Sim, sim. E a pessoa entra nesse ciclo do vitimismo e atrai tudo para ela. Né? E aí, as queixas. Né? Sim. Pessoal, o assunto está super interessante, mas a gente continua no próximo bloco.